Lá na página 24, então, como a gente estava falando na outra aula, tá? Fala da questão dos impostos. Então, número 2 e número 3, qual é o objetivo da cobrança de impostos? Tá? O objetivo é administrar o Estado, administrar o governo, funcionários públicos, serviços essenciais para a população, que seria saúde, educação, segurança, infraestrutura, lazer, né, que gere qualidade de vida. Então, o objetivo do pagamento de impostos é manter o Estado, é gerir o Estado, ou seja, o governo. E aí eu pago os funcionários públicos que trabalham, né, quando a gente fala de educação, né, nós temos a educação privada e a educação pública, certo? A educação pública, as escolas públicas, que são a maioria no nosso país, se comparadas com as escolas privadas, né? Como é que se gerencia uma escola pública, como é que se paga esse funcionário público? Através do Estado, através do governo, ou seja, através dos impostos. Então, municípios menores, por exemplo, o valor do salário de funcionários públicos de municípios menores, ele é menor. Por quê? Porque a arrecadação do município é maior. Quando eu comparo um salário de um professor do município de Barra Velha, Penha, Balneário Pissarras, comparado com o município de Itajaí, Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul, que é um dos municípios que paga melhor o professor, existe uma diferença grande salarial. Por quê? Porque quanto maior o município, maior a arrecadação. Mais gastos tem, mas a arrecadação é muito maior. Então, pressupõe-se que se arrecada mais, então, portanto, tem essa questão. É claro que vem um dinheiro, que é o Fundeb, que é um dinheiro destinado à educação direto do governo federal. Então, vem o dinheiro do governo federal e, junto com a arrecadação do município, paga-se esses funcionários, no caso do professor, é com dinheiro do Fundeb, tá? Mas a ideia dos impostos é gerir com qualidade segurança, saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura para lazer, praças, enfim, essa ideia do coletivo que gere melhor qualidade de vida. Então, o objetivo é investir esse dinheiro para gerar melhor qualidade de vida, aumentando aí o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano daquele município, daquele estado ou daquele país. O problema do Brasil está ligado aos desvios desse dinheiro público, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de pandemia, a gente percebe aí, quando fala de Santa Catarina, todo o problema que teve em Santa Catarina por conta de desvio do dinheiro ligado a uma pandemia, ou seja, a respiradores, a ideia de se montar um hospital, que se tinha a ideia de se montar um hospital ali em Itajaí, o valor que era altíssimo, né? Uma coisa absurda, 77 milhões, coisa que em outros estados brasileiros foi montado hospitais com um valor muito inferior a esses 77 milhões. Todos esses desvios, não é só de Santa Catarina, mas a nível do todo, nós temos isso, é muito forte no nosso país. Infelizmente, se nós não tivéssemos todos esses desvios, toda essa corrupção, possivelmente nosso IDH já estaria muito maior, já teríamos muito mais saneamento básico, a internet para todos, enfim, uma perspectiva muito maior de qualidade de vida, né? Historicamente, nosso país vem sofrendo com a corrupção, não é uma coisa atual, é desde a formação do nosso país, infelizmente, né? A quantia arrecadada com os impostos é de fato utilizada para os fins que você citou na questão? Olha, gente, foi o que eu acabei de falar. O emprego do dinheiro público deveria ser feito para benfeitorias. O emprego do dinheiro público deveria ser feito realmente, ser colocado realmente com o objetivo de melhorar todas as áreas necessárias, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de um país como a Finlândia, que é um dos melhores países, as pessoas são mais felizes, enfim, o finlandês também paga muito imposto, tá? Eles pagam muitos impostos. No entanto, eles têm saúde, educação, segurança de alto padrão, porque efetivamente esse dinheiro pago em impostos é revertido para a qualidade de vida desse país ou dessa população, tá? Coisa que não acontece no nosso país.
infelizmente. Vamos lá. Página 26. Página 26. Material de apoio nós já fizemos, né? Tá ok. Certo? Aí nós temos lá, número 2, lá da página 26. Explique o que foi o fechamento do Porto de Boston e de que maneira esse ato também incitou os colonos a lutar pela sua independência, né? Por que aconteceu o fechamento do porto? Foi uma reação dos britânicos às manifestações dos colonos. Lembra quando os colonos se vestem de indígenas, jogam o carregamento no mar. Então, foi uma reação a um enfrentamento, uma reação feita pela Inglaterra às manifestações dos colonos. Tá? E esse episódio, claro, vai fazer com que se acirre ainda mais a situação entre Inglaterra e os colonos. E os colonos não vão aceitar as imposições da metrópole. Não adianta que isso não vai rolar. Então, eles vão fechar o porto, eles vão fazer os colonos pagarem indenização, eles vão mandar o exército, mesmo assim os colonos vão se articular. Mesmo assim, vão fazer lá na Filadélfia, né, o encontro, na Filadélfia, os 2 encontros, a primeira conferência e a segunda. A primeira, 12 estados, 12 colônias participam, na segunda, as 13, e aí eles vão declarar a independência, vão enfrentar, sim, a Inglaterra, vão ter apoio da França, vão ter apoio da Espanha e vão conseguir se emancipar politicamente. Número 3, lembrando, emancipação política não significa igualdade social. Se emanciparam politicamente as 13 colônias, mas mulheres, indígenas, negros, pessoas que não possuem terra, não podem participar, não têm os mesmos direitos. Número 3. Podemos afirmar que os ideais iluministas foram aplicados integralmente na Carta Constitucional dos Estados Unidos, promulgada em 1787, nessa Carta Constitucional, que as ideias iluministas foram aplicadas integralmente? Não. Não, muito bem, Gui. Porque as ideias iluministas falam de igualdade. Porém, na prática, essa igualdade era só para brancos que tinham terras e que eram proprietários. O iluminismo fala de igualdade social. Na prática, na Carta Constitucional, isso não aconteceu. Eles pegam uma ideia e usam como eu quero. Então, essa igualdade, essa liberdade, ela é para uma parcela da população. Isso vai acontecer no Brasil também, certo? Olha lá. Elabore uma frase e relacione os seguintes acontecimentos históricos. Lei do chá, incidente do Porto de Boston e leis de coerção. Tá, gente? Ou seja, são todos elementos, são todos acontecimentos relacionados à emancipação dos Estados Unidos, ou à imposição feita pelos britânicos aos colonos, certo? Acho que isso aqui bem tranquilo, né? 5. Assinale a alternativa que completa corretamente as frases de cada item. Durante o primeiro Congresso Continental, o primeiro Congresso Continental na Filadélfia, tá? Foi elaborado um documento contra as medidas e leis inglesas, tá? É um documento que falava contra as medidas tomadas pela Inglaterra. Então, no primeiro congresso, não foi feita a declaração de independência. Foi feito um documento que era contra essas medidas de coerção, essas medidas que até eram exercidas de forma violenta, né? Que não permitiam a liberdade desses colonos. Letra B. As leis impostas pela Inglaterra às 13 colônias durante a segunda metade do século XVIII foram abolidas? Não, né? Demonstravam a tentativa dos ingleses estabelecer laços coloniais mais tradicionais com os colonos após anos de relações mais brandas. Por que relações mais brandas?
Porque os colonos tinham liberdade. Então, quando as colônias foram formadas, a galera saiu da Inglaterra e foi para o Novo Mundo, foi para a Nova América para ter liberdade religiosa, para construir uma nova vida. E eles tinham liberdade. Eles faziam até o comércio triangular. A partir do momento que a Inglaterra adquire dívidas, é que ela vai puxar a corda. Ou seja, que ela vai querer aplicar a ideia de pacto colonial. Tá? Letra C. A luta pela independência das 13 colônias. Tá? O que aconteceu com a luta da independência das 13 colônias? Se tornou um evento de proporções internacionais, quando a Espanha e a França ajudaram os colonos a fim de prejudicar os ingleses. Sim, nem a Espanha e nem a França gostam da Inglaterra, porque a Inglaterra é extremamente imperialista, dominador, é um país que está se estabelecendo como um país muito poderoso. Por isso, Espanha e França se unem, por isso a gente fala de proporções internacionais. A declaração é feita e não há o reconhecimento, no primeiro momento, da Inglaterra à declaração dos Estados Unidos. Tá? Só depois do conflito é que a Inglaterra vai reconhecer essa independência estadunidense. Certo? Fundação Getúlio Vargas agora. Com relação às colônias do Sul, qual é a alternativa certa, gente, das colônias do Sul? Quais dessas alternativas são as corretas? Na número 6. Qual que vocês colocaram? Eu botei a B, pro. B? Ó, servidão ou escravização, será? Olha lá, a economia do Sul é uma economia que vocês não podem esquecer. Escrava. Certo, gente? Então, se é uma economia escrava, qual é a alternativa, gente? Se é uma economia escrava, qual é a alternativa? C. Hã? C. C. C, Gustavo, muito bem. Baseava-se numa economia escravista. Sul, escravização. Sul, monocultura. Sul, exportação. Sul, algodão. Sul, grandes latifúndios. Tá? Então, a 6 é a letra C. E a número 7? Com o pretexto de recuperar as finanças, os ingleses adotaram umas leis coercitivas, os atos de Townshend. Assinale a alternativa correta. Qual será a alternativa correta da número 7? É julgamento de oficiais? Não. É uma redução da autonomia só de Massachusetts? Não. Determinou a instalação de tropas do exército na colônia? Também não, isso é posterior. Então, qual é a alternativa certa? A alternativa A. Determinou a cobrança de altas taxas alfandegárias em produtos importados pelas 13 colônias. Lembra? Vidro, todos esses produtos ficaram com taxas muito maiores de impostos. E a número 8, tá? É verdadeiro ou falso? A proibição do comércio triangular e os altos impostos cobrados pela metrópole foram alguns dos fatores que provocaram o descontentamento dos colonos? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. As ideias feministas defendidas por John Locke serviram de base para os líderes do movimento? Verdadeiro. Verdadeiro. Após a emancipação política, ocorreu a divisão do território entre 13 estados independentes? Eles viraram um único estado, que é Estados Unidos da América? Verdade. Essa é o quê, gente? Olha só. Ah, é falso? Não, é falsa, muito bem, Gui. Ah, tá. Falsa, porque é verdadeiro que eu falei por último, como o Gui falou. Ou seja, viraram Estados Unidos da América. Eles não se dividiram em 3 estados. Então, é falsa. O processo de emancipação política das 13 colônias inglesas ocorreu sem haver luta armada? Não houve luta? Houve luta e apoio de franceses e de espanhóis?
houve luta. Então, essa é falsa. Após a emancipação política, os Estados Unidos da América adotaram uma monarquia e acabaram com a escravidão? Não, acabaram com a escravidão e não virou uma monarquia, certo? É república presidencialista, certo? Vai ter um presidente. E o primeiro presidente vai ser George Washington, certo? Entenderam, gente? Até aqui, beleza? Sim. Muito bem. Olha só. Agora, né, vocês têm um tempinho livre, vocês vão fazer as atividades do CA, para a gente poder corrigir na próxima aula. Então, é a página 12, 14 do CA, página 12, 13 e 14 do CA. E uma pesquisa, e essa pesquisa daí é avaliativa, certo? 12, 13 e 14 é para a gente corrigir. Essa pesquisa que vocês vão fazer é avaliativa. Vocês vão pesquisar sobre George Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin. Esses três indivíduos são os articuladores e os indivíduos mais importantes, tá? Para a emancipação política da independência dos Estados Unidos, a emancipação política do país estadunidense. Então, eu vou colocar lá no grupo que vocês devem pesquisar sobre Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e George Washington, certo? A prof quer que vocês façam um quadro comparativo, ou seja, tá? E aí vou mandar foto lá por e-mail da prof. Um quadro comparativo. Vamos pegar lá, aqui eu tenho um caderno para fazer minhas anotações, né? Então, vocês vão fazer um quadrinho comparativo. Faz lá com a régua, um quadro comparativo, certo? Divide em 3 colunas esse quadro, tá? Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington. E aí vocês vão colocar principais ideias de Thomas Jefferson, principais ideias de Benjamin Franklin, principais ideias de George Washington. Depois embaixo, tá, gente? Biografia, uma biografia resumida, certo? Nascimento, morte, coisinhas assim resumidas, tá? Dados biográficos de cada um, então principais ideias, dados biográficos e a importância deles para a emancipação política dos Estados Unidos. Então, são 3 tópicos: dados biográficos, tá? Principais ideias e importância deles para a independência dos Estados Unidos. Vocês vão criar um quadro, como se fosse um quadro comparativo, tá? 3 colunas: Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington. A ordem não vai alterar o produto, a ordem que vocês quiserem. Aqui do lado, vocês colocam principais ideias, um traço com principais ideias, depois embaixo, certo? Dados biográficos, a ordem também não pode começar com dados biográficos? Pode começar com dados biográficos. Depois, principais ideias. E, por último, lá, a importância deles para a independência dos Estados Unidos. Vou colocar lá no grupo para vocês, certo? E vocês vão mandar por e-mail para a prof. Vocês têm uma semana para fazer, então vocês podem mandar por e-mail da prof até segunda-feira que vem, sem problema. Então, essa atividade é uma atividade avaliativa, certo? Vocês podem enviar por e-mail da prof até por e-mail, tá, gente? Não adianta querer mandar por foto, porque o celular da prof vai explodir. Não dá conta de tantas fotos. Então, tem que ser por e-mail. Tira uma fotinha e manda por e-mail, certo? Prof, posso fazer esse quadro direto no Word? Melhor ainda, gente. Faz o quadro no Word. Faz lá a tabela com os 3, joga as informações e manda, faz pelo Word. Acho mais fácil fazer pelo Word do que fazer manual, tira foto e enviar, certo? Então, faz o quadrinho lá no Word, coloca os 3 principais nomes, faz lá o quadro e manda pelo Word, certo? Pode ser, gente? Acho mais fácil fazer pelo Word do que fazer manuscrito. Claro, prof, eu gosto de fazer manuscrito, não tem problema. Só estou dando uma ideia porque acho mais simples.
Eu estou pesquisando e estou moldando o quadro. Acho mais rápido também vocês fazerem, né? A gente está usando a tecnologia aí como ferramenta de ensino, então vocês podem fazer tudo isso usando a tecnologia. Correto? Beleza? Entenderam? Ok? Então, essa atividade depois eu vou colocar lá no grupo certinho, quais as informações que devem ser pesquisadas e é até segunda-feira que vem. Então, de tarefa, as atividades de CA, para a gente corrigir na próxima aula, e o trabalho é o trabalho da pesquisa sobre Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e George Washington. Ok, amores? Certinho? Ok. Cierto. Tá? Muito obrigada por ficarem comigo. Até a